Pessoal, para os nossos recheios, eu vou começar fazendo a nossa geleia de frutas vermelhas. Aqui eu comprei essa daqui que vem morango e amora. É 1,20 kg. Vou colocar o pacote completo, porque derrete, né, gente? Esse daqui derrete rapidinho. Ó, vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar um limão siciliano, que eu já tirei a casca, que é pra gente usar no nosso brigadeiro. Vou cortar e vou espremer aqui dentro. Vou colocar aqui o limão. Esse meu limão aqui, ó, ele tá seco, tá custando sair caldo, então vou colocar 2. Se seu limão tiver com bastante caldo, pode ser só um. Caiu um carocinho aqui, vou tirar. Os dois tá ruim de caldo, gente, mas eu vou colocar só 2 mesmo. E aqui, pessoal, não vou acrescentar água. Eu vou colocar aqui meia xícara de chá de açúcar e vou levar pro fogo e vou deixar fervendo e reduzindo aqui até ficar no ponto de geleia. Se precisar de mais açúcar, eu acrescento depois. E a geleia, pessoal, assim no começo eu vou deixar no fogo alto mesmo. Não vou deixar no fogo baixinho, não. Vou deixar no fogo alto. Açúcar derreteu, começou a sair a água, eu diminuo o fogo e deixo no fogo baixo. E vou mexendo aqui de vez em quando. Pessoal, aqui pro brigadeiro de limão, minha geleia tá aqui, ó. Começou a derreter já o açúcar e eu já vou baixar o fogo. Aí eu vou mexendo aqui de vez em quando. Vou até abaixar aqui. E aqui pro nosso brigadeiro, eu tô fazendo nessa panela mais grossa, que é pra não ter risco de queimar. Vou colocar aqui 3 caixinhas de leite condensado. Vou despejar aqui. Vou acrescentar aqui também 2 colheres de sopa de margarina. Aqui eu tenho raspa de 3 limões sicilianos que eu ralei a casquinha. Então, ó, colocar as raspas aqui do limão. E vou acrescentar aqui também meia caixinha de creme de leite, ó. Metade da caixinha. Vou misturar tudo aqui antes de ligar o fogo. Lembrando que a gente vai fazer esse brigadeiro em fogo baixo, pessoal. Fogo baixo, mexendo sempre. Porque como é um brigadeiro branco, queima super fácil. Então sempre uso uma panela mais grossa para não ter nenhum risco. Vou dar uma misturada aqui. Minha geleia aqui, como já soltou bastante água, eu vou mostrar até para vocês. Aqui, minha geleia já soltou bastante água, ó. Não coloquei nenhum pouquinho de água aqui, tá? Só as frutas com o açúcar e o limão. Agora eu vou colocar um pouquinho no fogo alto até essa água aqui dar uma reduzida e depois eu abaixo o fogo. Pessoal, no recheio de brigadeiro tem que ter mesmo paciência, né? Vai mexendo, deixa no fogo bem baixinho, não aumenta o fogo hora nenhuma, porque senão o seu brigadeiro vai queimar. E como o brigadeiro branco ele é super sensível, vai fazendo dessa forma, mexe bastante, não para de mexer hora nenhuma, fogo bem baixinho e uma panela bem grossa. Eu tô usando essa panela de alumínio batido, né? Que ela é mais grossa e aquelas que eu tenho é muito fininha. Se eu fosse fazer nelas, o recheio ia acabar queimando, né? Então vai mexendo com calma. Brigadeiro é paciência, gente. Para chegar no ponto tem que ter paciência mesmo. Mas vai fazendo com calma, mexendo devagar. Eu não gosto de colocar o suco de limão porque talha. E eu não gosto de arriscar, sabe? Porque às vezes, se eu for colocar o suco de limão, pode acontecer de talhar e eu acabo perdendo o meu recheio, né? Porque não vai, se ele talhar, ele não vai ter consistência de brigadeiro para me rechear. Então eu não corro risco, eu uso só a raspinha mesmo do limão, que é até para ficar mais leve. E só no finalzinho eu coloco umas gotinhas de limão e misturo, que é só para dar um gostinho a mais. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. Pessoal, aqui minha geleia já começou a apurar, ó, já tá fervendo aqui, vou deixar ela apurar bem. E eu vou colocar aqui mais 2 colheres de sopa de açúcar. Pessoal, deixei a geleia, ó, apurar bem, já tá bem apuradinha.
Lembrando que aqui quando ela gelar, né, vai dar uma engrossadinha a mais ainda, mas tá bem apuradinho. Eu vou colocar agora num potinho e vou deixar esfriar. A massa do bolo é a que vocês já estão enjoados de ver, pessoal. Bati 2 claras em neve, porque eu sempre faço meia receita nessa forminha pequena. Deixei bater a clara, coloquei as 2 gemas, o açúcar, meia xícara de chá de açúcar e deixei bater bem. Velocidade baixa sempre, pessoal. Não faz igual eu não, pro bolo de vocês não murchar. Deixo então agora só na velocidade 3, no máximo que eu uso é a velocidade 4. E deixo ali, demora mais, mas o bolo fica super fofinho e vale super a pena. Depois que bateu, eu venho acrescentando a farinha de trigo peneirada, 1 xícara de farinha de trigo e vou colocando aos poucos meia xícara de leite quente. É leite quente mesmo, pessoal. Ferveu, desligou, já usa. Minha irmã fala assim, ai, mas como que eles vão saber, né? Se você deixou o leite esfriar ou não. Não, pessoal, eu sempre, mesmo gravando, eu deixo para ferver o leite por último, que é ferver o leite eu já uso na receita. E por último, né, acrescento meia colherzinha de fermento em pó, eu sempre uso meia tampinha, que é a mesma quantidade. Pessoal, para a montagem do bolo, eu deixei a massa esfriar bem, deixei ela bem friinha. E para molhar, eu vou usar leite misturado com açúcar mesmo. Não quis molhar com leite condensado, porque eu fiquei com medo de ficar muito doce, porque o brigadeiro de limão, mesmo ele tendo um pouquinho do azedinho, é um sabor mais adocicado. Então eu preferi deixar só no leite mesmo com açúcar para ficar menos enjoativo. Fui fazendo as camadas, coloco o bolo, molha, coloquei o recheio de brigadeiro de limão, as geleias de frutas vermelhas por cima e fui fazendo dessa forma as camadas. O bolo eu acabei fazendo 2 massas, mas depois eu vi que não tinha necessidade. Porque se eu fizesse uma forma só, daria certo, daria altura. Então acabou que uma massa, né, ficou sem utilizar. Mas enfim, pode fazer uma só. Eu queria um bolo mais alto, né, um recheio mais alto em si. Então por isso que eu usei menos massa, né? Se eu fosse fazer um recheio mais fininho, aí sim, né, eu poderia usar mais camadas de bolo. Mas como eu quis um recheio bem mais grosso, eu achei que eu exagerei na massa, né? Não tinha necessidade de ter feito 2 formas. Mas aí o bolo é só ir montando mesmo. E eu gosto de deixar ele na geladeira mais ou menos umas 6 horas antes de montar. O ideal mesmo é deixar de um dia para o outro, só que eu não consegui. Eu acordei 5 horas da manhã para montar o bolo, então eu deixei ele das 5 até 1 hora da tarde gelando, que foi quando eu cheguei em casa para conseguir montar ele, passar o chantilly certinho. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot.